embarcações naufragadas, desaparecimentos e avistamentos que remontam da época da colonização até fotos dos anos 2000. O que estaria escondido nos 400 metros de profundidade do lago Nahuel Huapi, na divisa da Patagônia Argentina com o Chile? Conhecido como Nahuelito, uma criatura ronda as águas geladas do lago da famosa cidade de Bariloche. Teorias e imagens corroboram para que essa história não seja esquecida. Seria esse monstro fruto de um experimento científico, especulação popular ou um dinossauro que sobreviveu aos hiatos do tempo? Profissionais de criptozoologia e até mesmo a mídia local dão voz para que esse mistério seja resolvido de forma definitiva. Esse é o Ordinário Selvagem, e hoje você irá conhecer a incrível história do monstro Nahuelito, o dinossauro esquecido da Argentina. Então já clica logo no like e considere se inscrever. Caso queira ter acesso a conteúdos exclusivos e se encontrar comigo por chamada de vídeo, se torne membro do canal clicando no botão Seja Membro aqui embaixo. Mas antes de começarmos esse vídeo é importante definirmos o que é a criptozoologia. Esse termo é designado para o ramo da ciência que estuda animais descritos por constantes avistamentos, seres mitológicos ou animais que estariam extintos de acordo com o conceito vigente. Aqui no canal já trouxemos várias criaturas assim, e essa é mais uma história que vai te fazer pensar em muitas possibilidades que podem sim ser reais. Então clica no like e vamos nessa! 1600, Lago de Nahuel Huapi, Bariloche, Argentina. Na região da Patagônia Argentina, por volta dos anos de 1600, os espanhóis que colonizaram o país começaram a ouvir lendas indígenas que retratavam um enorme animal que viveria no Grande Lago. Esse ser atacava as canoas de pesca e sempre era avistado por todos dali. O local ainda era pouco povoado, mas os nativos daquele lugar se referiam a tal criatura como El Cuero, que quer dizer o couro, pois eles alegavam que à noite um animal enorme saía do lago, estendendo-se nas margens para se banhar com a luz do luar. Quem o avistava de longe era possível enxergar como se fosse uma grande extensão de couro de réptil aberto às margens do lago. Nenhum indígena se atrevia a chegar perto, pois eles contavam que a criatura tinha se tornado agressiva com alguns humanos que foram mais próximos, verificado que realmente se tratava. Os anos passam e muitos alemães e ingleses chegaram ao território que hoje conhecemos como São Carlos de Bariloche e ouviram as mesmas lendas indígenas e até mesmo relatos de colonizadores que afirmavam terem visto o monstro ou até mesmo terem tido seus barcos atacados por ele. Em 1897, uma equipe científica tinha sido montada para investigar o lugar e documentar o máximo de informações sobre o avistamento e incidentes envolvendo embarcações. Um zoólogo italiano que residia em Buenos Aires, Dr. Clemente Onelli, e um argentino de nome Florentino Ameghino iniciaram uma força-tarefa para coletar o máximo de informações sobre a criatura, que até aquele momento acreditavam ser um plesiosaurus remanescente de milhares de anos atrás. Até que em 1910, o primeiro avistamento documentado ocorreu. George Garrett, um viajante inglês, estava de passagem por Bariloche. Ele estava à beira do lago no final de uma tarde, quando avistou uma criatura marinha enorme a aproximadamente 400 metros de distância da margem. Segundo George, o monstro tinha um pescoço grande e deveria medir em torno de 7 metros, contando com o corpo, que era largo e robusto. O avistamento foi rápido, não durou mais do que alguns segundos, mas a partir daí muitos outros começaram a ser registrados formalmente. Pescadores começaram a relatar que seus barcos tinham sido atacados em plena luz do dia. Pancadas violentas faziam os barcos virarem e era possível ver uma silhueta grande de um enorme animal embaixo da água. Alguns homens acabaram perdendo suas vidas por hipotermia em águas tão geladas, pois os ataques ocorriam sempre no inverno. Quando o verão chegava, o monstro desaparecia. O dono de um pequeno restaurante à beira do lago relatou à polícia da época que viu o animal várias vezes durante a noite quando ele estava fechando seu negócio, que era sempre muito rápido, mas era possível vê-lo emergir das águas quando a lua estava alta no céu. O homem acreditava que depois que a movimentação humana cresceu no local,
o tal monstro parou de ficar às margens do rio e por isso era possível vê-lo apenas a alguns metros à frente, dentro da água. Nessa investigação, a equipe responsável descobriu que haviam 3 descrições para tal criatura. A maior parte delas se encaixava com a descrição de um Plesiosaurus. Uma pequena parte o descrevia como um crocodilo gigante, porém, esses relatos eram contraditórios em muitos aspectos e foram descartados. E ainda uma outra parte acreditava que se tratava de uma serpente marinha, o que eles associaram que poderia ser uma visão do pescoço longo da criatura. Mas em 1922, um americano de nome Martin Sheffield procurou a dupla de investigadores para dar um depoimento chocante e revelador. Martin estava na cidade de Bariloche e durante a tarde ele se sentava à beira do lago para observar a maravilhosa vista que o ambiente oferecia. No dia do avistamento, o sol ainda não tinha se posto. Ele alegou ter visto um animal muito semelhante ao que hoje conhecemos como um dinossauro. Segundo ele, o animal chegou bem próximo da margem, mas recuou rapidamente. Ele tinha de 5 a 7 metros, sendo quase 2 metros só de pescoço. Martin ainda comparou os movimentos do pescoço da tal criatura com os movimentos que um cisne faz com o seu próprio pescoço. Apesar de grande, o monstro era ágil e nadava rapidamente. O avistamento durou alguns minutos, até que o animal submergiu, desaparecendo. Foi nessa ocasião que a tal criatura ganhou o nome de Nahuelito, uma associação ao nome do lago que é Nahuel Huapi. Com o advento da tecnologia, algumas informações importantes vieram à tona. Primeiro foi analisado o contexto do lago. Nahuel Huapi possui 450 metros de profundidade, ou seja, muito mais profundo que o lago Ness, na Escócia, que possui cerca de 227 metros de profundidade, por exemplo. Inclusive, temos um vídeo sobre o monstro do lago Ness aqui no nosso canal. Outra questão é que o lago de Nahuel Huapi é de origem glacial, isso é, proveniente de geleiras, e possui uma extensão gigantesca de aproximadamente 557 km², com 7 braços ou ramificações que dão em cidades, mas também em locais de floresta da Patagônia Argentina, um lugar propício para muitos animais grandes se esconderem. Avistamentos em massa também ocorreram, como foi o caso de 1987, onde 30 operários que trocavam de turno em uma fábrica próxima ao lago puderam ver um estranho animal nadando de forma rápida, bem à luz do dia. Todos eles deram a mesma descrição da criatura, grande de 5 a 7 metros, pescoço comprido, parecia ser um réptil, e sua boca era pequena e parecia ter nadadeiras. Fotografias e filmagens de turistas e moradores locais indicaram muitas vezes que algo realmente grande poderia estar nadando naquelas águas. Em novembro de 2008, o mistério de Nahuelito ganhou ainda mais proporção. O depoimento de 2 avistamentos de criaturas enormes foram registrados pela mídia local, incluindo canais de TV. Mas dessa vez, elas não ocorreram no lago de Nahuel Huapi, mas em outros 2 locais, o lago Herschulafken e o lago Mascardi, ambos localizados na Patagônia Argentina. Turistas que faziam trilha na região alegaram terem visto o que parecia um dinossauro aquático gigante em aparições rápidas na superfície da água, mais de uma vez e durante dias seguidos. O caso ganhou notoriedade e foi veiculado até mesmo em emissoras de TV argentinas, onde se cogitou a possibilidade de não haver apenas um Nahuelito, mas sim uma família deles. E não parou por aí, pois uma foto reveladora surgiu pouco tempo depois. O fotógrafo Jorge Salcedo estava em um barco no lago Herschulafken, fotografando a paisagem belíssima do local. Quando o homem chegou em sua residência, ele foi descarregar suas fotografias e percebeu a presença de 3 corcundas que sobressaíam da água. A foto a seguir está com zoom, pois foi tirada a cerca de 150 metros, mas é possível ver algo no mínimo diferente no lago. A imagem foi enviada para análise e não se constatou nenhuma manipulação digital nela, segundo jornais locais. Com a repercussão da notícia, histórias de pescadores e turistas que teriam desaparecido na região começaram a surgir nos tempos modernos. Alguns alegavam que seus parentes tinham sumido e apenas os barcos de pesca ou lanchas e jet ski foram encontrados à deriva, com partes do casco amassado, indicando que algo grande poderia ter batido nas embarcações.
E por isso, mais teorias apareceram, desde submarino espião que teria causado os acidentes, até mesmo experimentos científicos. No lago das primeiras aparições, o Nahuel Huapi, em Bariloche, existe uma ilha de nome Uemul, que muitos alegam ser um local de experimentos científicos com o uso de radiação. A história ganhou ainda mais força, pois quando a ilha foi aberta à visitação turística, foi preciso eliminar uma infestação de aranhas e ratos do lugar. Pessoas envolvidas nessa limpeza chegaram a dizer que os ratos e aranhas da ilha eram muito grandes, quase 3 vezes o tamanho de ratos e aranhas endêmicas dali, e que talvez experiências científicas teriam modificado algum tipo de mamífero aquático da mesma forma que ocorreu, hipoteticamente, com os ratos e aranhas da ilha. Porém, se isso for real, ainda não explica os avistamentos e relatos das épocas dos indígenas e dos colonizadores. Uma repórter argentina passava férias na região de Bariloche, quando pousou para uma foto em frente ao lago. A pessoa que a acompanhava, após fotografá-la, apontou para algo estranho na água. Com um zoom, é possível ver o pescoço e olhos de algum animal, que segundo eles desapareceu logo em seguida. A jovem proferiu as seguintes palavras, abre aspas: "Por muito tempo fui cética. Hoje atesto que El Nahuelito existe." Fecha aspas. A foto da repórter foi descrita como sendo uma rocha que ficou evidente no lago e, graças a um fenômeno conhecido como pareidolia, o cérebro dela associou a figura de uma pedra a um animal conhecido. Mas e você? O que acha que realmente se esconde nas águas do lago Nahuel Huapi? Registre sua opinião aqui nos comentários. Por mais que esses relatos possam dar medo, a Patagônia Argentina é um local lindo que vale muito a pena conhecer. Não só a Patagônia, como todo o país de nossos irmãos de continente. Se você se interessa por assuntos de criptozoologia, maratona o nosso canal. E se você quer conhecer mais sobre a Argentina, eu sugiro o canal da Gabi Casé, que está aparecendo aí na sua tela. Te garanto que depois de assistir, a Argentina será o seu próximo destino de férias, até porque o nosso real vale muito lá. Não saia do vídeo sem deixar o seu like e, por favor, se inscreva no canal. Obrigado por assistir, fui!